O tema da mensagem de hoje é o cuidado de Deus com os seus filhos. Repita comigo: cuidado de Deus com os seus filhos. Êxodo 2, versículo 1 diz assim: Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. A mulher concebeu e deu à luz a um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou para ele uma arca de junco e a revestiu de betume e pés, e pondo nele o menino, colocou-a entre os juncos à margem do rio. E sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe aconteceria. A filha de Faraó desceu para se banhar no rio, e as suas criadas passeavam à beira do rio. Vendo ela a arca no meio dos juncos, mandou buscá-las, e abrindo-a, viu a criança, e eis que o menino chorava. Então ela teve compaixão dele e disse: Este é um dos filhos dos hebreus. Então a irmã do menino perguntou à filha de Faraó: Queres que eu te vá chamar uma ama dentre as hebreias, para que crie este menino para ti? Respondeu-lhe a filha de Faraó: Vai. Foi, pois, a moça e chamou a mãe do menino. E disse-lhe a filha de Faraó: Leva este menino e cria-o, e eu te darei o teu salário. E a mulher tomou o menino e o criou. Quando, pois, o menino era já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, o qual o adotou e o chamou de Moisés, dizendo: Porque das águas eu o tirei. Ora, aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já homem, saiu a ter com seus irmãos e atentou para as suas cargas, e viu um egípcio que feria um hebreu dentre os seus irmãos. Curva a sua cabeça. Soberano Deus e eterno, diante da tua presença, Senhor, nos colocamos nesta noite e pedimos, Senhor, que tu venhas abençoar os teus filhos ao ouvir a tua voz, para que eles possam aprender, Senhor, qual o cuidado que o Senhor tem tido conosco, quais são os cuidados que o Senhor tem feito nos nossos dias, e nós iremos te louvar para todo sempre, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. A Bíblia diz, amado, que justamente no momento em que a ira de Faraó atingiu o seu ponto máximo, mandando matar todos os hebreus da época, homem, nasce naquele momento o libertador. Os pais de Moisés, eles confiavam no Senhor, eles se apresentavam, sabe, ao Senhor com o coração aberto, com o coração de libertador, e sabia que Deus era Deus para completar a boa obra. Deus era Deus para fazer o que tinha que ser feito. Imagine, o povo judeu estava sendo pressionado por um homem que era conhecido como Grande Horus, o poderoso da terra, o grande Faraó. E ele viu que o povo judeu estava crescendo muito e se multiplicando demais. Então ele decreta a lei dizendo: toda criança até determinada idade, até 4, 5, 6 anos, eu quero que mate todas, porque eu não quero essas crianças sendo criadas e se multiplicando no Egito, porque com certeza amanhã depois eles vão estar tomando o nosso poder. Imagine que quando o pai e a mãe de Moisés recebem essa notícia, ela estava grávida. E aí, amado, aquela mulher começou então a se alimentar da morte, da falência múltipla dos seus sonhos. Mas ela acreditava em Deus, porque o Senhor disse: o filho que está no teu ventre será o libertador, o resgatador de Israel, e isso irá acontecer. Repita comigo: a fé em Deus, sempre nos colocará acima do temor a homens e aos fatos. A nossa fé precisa estar acima de qualquer coisa, mesmo que a adversidade ela chega no momento em que imaginamos que isso é o nosso fim. Letra A: Satanás, ele deseja se alimentar da sua esperança e fé. Olha o que diz Tiago 6:1: Peça-a, porém, com fé, não duvidando, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é sublevada e agitada pelo vento. Quando nós pedimos algo para Deus, nós precisamos de todo o coração crer.
Porque se você invoca o nome do Senhor não crendo, você está pecando. Porque a Bíblia diz que nós não devemos invocar o nome do Senhor em vão. Nós estamos no encerramento de uma campanha quebra de muralhas. Precisamos entender que o teu sonho, por muitas vezes ele corre um risco de ser abortado, mas o Senhor te diz: eu sou contigo e vou prevalecer nesta peleja. Sabe, amado, o número israelita crescia muito, mas o Senhor estava com eles. Faraó e Herodes, eles foram usados por Satanás para matar a semente que Deus estava trazendo. Por isso, Jesus conta da parábola da semente. Ele diz que a semente cai na terra, mas que os pássaros vêm e comem. Por muitas vezes os nossos sonhos, ele está sendo alimento para o inimigo, porque nós tememos, nós dizemos não, nós deixamos o inimigo se alimentar da nossa fé. Fé quebrada, fé que não prolonga, fé por algumas horas, fé quando está dentro da igreja, saiu da porta para fora, a fé também foi embora. Amado, fé é algo que você tem e que honra o nome do Senhor. Nós precisamos entender que o mínimo de fé que temos no Senhor é o bastante para que Ele faça tudo aquilo que você realmente necessita. Amém? Hoje nós estávamos conversando entre alguns irmãos e comentamos exatamente isso. Nós precisamos, na verdade, ter cuidado com o que sai da nossa boca, porque se nós temos comunhão e intimidade com Deus, aquilo que sai da nossa boca vem à existência e realmente acontece. Estávamos falando sobre bênção de Deus. Tudo aquilo que nós sonhamos, nós profetizamos, nós declaramos, nós dizemos: olha, eu quero, vai acontecer. Deus traz a existência. Isso é fé, isso é certeza, como o ar que você respira. O problema do crente é ouvir a voz do diabo que diz que nada, você é um derrotado, você não vai conseguir. Essa fé que você tem aí, essa coisinha, micharia, isso não vai dar em um canto algum, é mentira dele. Deus não precisa de tamanho de fé, Deus precisa de postura de fé. A nossa fé não é uma carga de bateria, como um celular. Olha, a bateria está tão pouco, se você ligar, talvez o Bluetooth na hora, ou tentar acessar e fazer alguma ligação, a bateria não vai aguentar, ela vai morrer e você precisa de mais carga. Deus não precisa de carga, Deus precisa de atitude. Deus não está dizendo aumente a sua fé ou diminua. Deus está dizendo permaneça da maneira que você tem, porque ela vai aumentar a partir do momento que eu começo a agir. Glória a Deus. Amém, amado? Tem pessoas que vê a barreira na sua vida e já acostumou com ela, dizendo: não adianta, pastor, há tanto tempo que ela está aí que já faz parte do meu DNA. Já acostumei sofrer na área financeira, acostumei minha vida amorosa, me falaram uma vez que eu não tinha sorte. É engraçado como as pessoas têm fé naquilo que falou, que alguém disse, uma palavra maldita de maldição, mas não tem fé naquele que te diz todo dia: eu sou contigo, creia em mim, me busca e eu te abençoarei. Letra B, nem sempre os nossos sonhos são os sonhos de Deus. Isaías 55:9 diz assim: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Podemos imaginar, irmão, aquela mãe orando, pedindo a Deus. Ela não sabia o que estava no seu ventre, mas talvez na sua oração ela estava pedindo a Deus que o Senhor desse a ela uma menina, porque se Deus desse uma menina, aquela criança não seria morta. Eram os meninos que eram mortos. Imagine aquela mãe desesperada, de joelho aos pés do Senhor. Naquela época não havia ultrassom, não tinha como antecipar o sexo da criança, se era macho ou era fêmea, mas ela estava com medo. A mulher, quando está grávida, ela fica mais sensível. Imagina mediante uma pressão. Você está grávida dos seus sonhos, e ele está para nascer. E o diabo, ele fica colocando pressão, dizendo que você vai perder, que você vai abortar. Coloque a mão no teu sonho, no ventre espiritual, como fez aquela mulher. Diz: Senhor, eu confio em ti. E mesmo ela confiando no Senhor, querendo uma menina, Deus deu um menino.
Sabe, meu amado, ela só foi ter a resposta de Deus 9 meses depois. Se fosse uma menina, ufa, graças a Deus está tudo bem. Isso não é fé. Fé é quando tiver que ser um menino, este menino vai ser abençoado, este menino vai ser agraciado pelo poder de Deus. Este é o meu sonho, porque Deus tinha para aquele povo um Moisés, um libertador. Esta era a expectativa dela. Mas se fosse um menino, com certeza, na mente dela, por muitas vezes ela pensava, vai ser morte, porque é a lei que foi decretada no rei. Não viva, amado, o seu sonho. Viva o sonho de Deus, porque o sonho de Deus é melhor, infinitamente melhor do que o seu. Isaías 55:9 diz assim: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, vamos ler todos? Assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Você pensa na plenitude do que você possa imaginar ou enxergar, Deus vai além. Você enxerga a montanha, Deus vai além da montanha. Sabe? Aquela mulher que ele estava trazendo no teu ventre, nada mais era do que o grande libertador de Israel. O que Deus tem preparado no teu ventre, amado, é simplesmente algo maravilhoso, que talvez você está vendo hoje como impedimento. Hoje talvez você está dizendo, meu Deus, se for um menino, vai ser morte, a minha família vai sofrer dores, mas o Senhor está no controle, e precisava sim ser um menino. Amém? Letra C diz assim: não podemos nos guiar por sentimentos, mas por fé. Eclesiastes 11:1, eu gosto muito desse versículo, que diz: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o achará. Você lança agora, você semeia agora, e lá na frente você terá o melhor da parte de Deus. Você pode imaginar, meu irmão, quando aquela mãe chegou diante da margem do rio, o bebê já tinha nascido, era um menino. A mãe pega o bebê, aquele filho, começa então a acomodá-lo dentro de um cestinho, porque era a única coisa que ela poderia fazer. Ela diz: para o inferno eu não entrego, para o diabo eu não entrego os meus sonhos. Então o que me resta fazer agora é pegar um cesto de vinho, vedar com betume. Betume é o mesmo material que faz o piche. Eu vou vedar todos esses buraquinhos com betume e vou lançar no rio. Eu vou deixar esse cesto embora. O meu sonho, eu estou lançando, como diz Eclesiastes, o meu pão sobre as águas, porque eu sei que depois de alguns dias eu terei de volta e poderei repartir com 30, 60, 100 vezes mais. Isso é fé. Ela disse assim: olha, eu sei que quando eu colocar dentro do rio, Deus vai caminhar esse cesto para algum lugar onde o meu sonho será plantado e eu colherei bons frutos. Não sabia ela, meu amado, que Deus já estava preparando todas as coisas. Êxodo 22:1 diz: a mulher concebeu e deu à luz a um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu por 3 meses. Aquela mãe não podia esconder uma criança mais de 3 meses. O bebê, quando ele é novinho, ele praticamente só dorme, não é? Come e dorme. Algumas crianças mal choram, outras choram até demais, mas mal choram. Só chora para comer, chora quando, está sujo. Mas ela conseguia, porque o choro de uma criança recém-nascida ainda é pequeno. Após 3 meses, essa criança começa a querer se mexer, essa criança já começa a ter vontade, essa criança já quer começar a falar, e aquela mãe não poderia esconder mais. Então, se encontrava aquela hebreia desesperada, dizendo: meu Deus, aquilo que era para ser bênção está sendo uma grande preocupação. Você pode estar aqui preocupado com seus filhos, mãe, mas saiba que o dia que você levantou as mãos e aceitou o Senhor Jesus, pela tua vida Deus edificará a tua casa. Os fatos talvez não dizem isso. As coisas aparentemente não estão acontecendo assim, porque você está vendo indo de mal a pior. Você está vendo a perseguição do inferno. Você está vendo, talvez se fosse uma outra menina, não fosse um menino, eu teria mais sossego. Preste atenção, Deus te deu sonhos e não pesadelos.
Hoje talvez você está vendo os teus filhos, os teus sonhos, o teu projeto, o teu casamento, a tua vida financeira, como se fosse perseguida, indo de água abaixo. Mas o Senhor te diz assim: lança o teu pão sobre as águas, porque eu farei voltar, e voltar de maneira próspera e abençoada. O choro daquela mãe, as suas demais expressões, começava a ficar evidente a cada dia. Uma mãe com uma criança de 3 meses no colo, o seu semblante de alegria, a vontade dela é mostrar essa criança para todo mundo, não é assim? Cada vez que põe uma roupa, que faz um gesto novo, né? Ela fica feliz. Ela pode ter 10 filhos, 11º começou a falar as primeiras palavras, ela chorando. Mas é assim, nós somos assim. Só que aquela mãe estava com a sua expressão, sabe, de angústia, de tristeza, porque ela tinha que esconder os teus sonhos. O teu sonho, na verdade, já não era mais um sonho, começava a ser um pesadelo. Oh, meu amado, era preciso que ela se desfizesse daquele bebê. Ela precisava abrir mão dele. Ela precisava, sabe, abrir mão daquilo que ela mais amava, dos planos de Deus. Que um dia o Senhor disse: eu vou te dar um libertador. E esse libertador vai ser o libertador de Israel. Passaram-se os anos, essa mulher fica grávida. E aí então ela diz: Deus, será que o Senhor esqueceu de mim? Por que essa criança o Senhor me deu há 10 anos atrás? Hoje estaria com 10 anos, quem sabe Faraó não mandava matar. Mas tem meses. A lei está aí, nós não podemos fugir dela. Aquilo que Deus te prometeu e você tem esta bênção por tardia, saiba que ela vai chegar. E mesmo Satanás se levantar tentando oprimir, ofuscar o brilho daquilo que Deus te deu, fique em paz, porque aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. A Bíblia também fala de Ana, que era esposa de Eucana. Ela fez um pacto com Deus e ela disse assim lá aos pés do Senhor: Senhor, se tu me des um filho homem, eu entregarei ele como oferta na sua casa. E pela fidelidade de Ana, amado, Deus apresenteia com mais 5 filhos, além de Samuel. Sabe o que nós temos que entender? Que nada pode parar aquilo que Deus projetou para as nossas vidas. Hoje será um marco na tua vida, se você assim se posicionar. Eu penso que aquela mãe ajoelhada com seu filho dentro do cesto, o menino com aquela expressão de tranquilidade, como se nada tivesse acontecendo. Talvez quando ela depositou aquela criança naquele cesto, ela viu no rosto daquela criança um sorriso. A inocência daquele menino não sabia o que estava acontecendo, e a dor daquela mãe era evidente. Mas com toda a ousadia e confiança em Deus, ela olha para o seu filho mais uma vez e diz ao teu Deus: Senhor, aqui termina as minhas orações. Eu largo o cesto para que tu possa cumprir o teu plano na vida dele. É aquela história da vaquinha, lembra? Aqui é no cesto. Por muitas vezes você tem que largar o seu cesto. Você quer dizer: não, eu cuido, eu faço, eu monto, eu desmonto, eu dou as ordens. E o Senhor diz: eu te dei, mas quem vai governar sou eu. E às vezes nós queremos fazer do nosso jeito. Letra D: você já experimentou largar o cesto? Jó 42 diz: vencei eu, que tudo podes, que nenhum dos teus propósitos podem ser impedidos. Vencei que tudo pode, e nenhum dos seus propósitos pode ser impedido. Largue o cesto, meu irmão. Você está segurando, dizendo: não, que se eu não estiver lá vai acontecer alguma coisa. Se eu não for atrás do meu filho na madrugada, alguma coisa pode acontecer. Se eu não fizer isso, se eu não fizer aquilo, a empresa não vai para frente. O meu sonho vai ser abortado. Deus está no controle. Faça apenas aquilo que é preciso ser feito, aquilo que Deus já disse para você fazer no seu dia a dia: lavar, passar, cozinhar, trabalhar, levantar, acordar, dormir. Mas não vai mais além disso, porque você não tem projeto de ser Deus, você não tem vocação.
para ser o Todo-Poderoso. Nós somos servos, como esta mulher era serva. Muitas vezes nós estamos agarrados aos nossos sonhos e projetos, e Deus não pode continuar a obra na nossa vida, porque acreditamos que os nossos bebês ficarão quietos para sempre. Passa o primeiro mês, ela diz: não, ele está ficando quietinho, eu acho que ele nem vai chorar mais. Passa o segundo, ela diz: ele está um pouco mais espertinho, mas vamos ficar mais um mês. E Deus respeitou isso, amado. Deus respeitou os 3 meses. E por 3 meses Deus guardou aquela criança, guardou o sonho dela. Deus está respeitando a tua vontade, os teus sonhos até agora. Mas para de ficar agarrado a coisas que você imagina que sem você não vai andar, sem você olhando, orando, buscando, clamando, chorando aos pés do Senhor, sabe, não vai acontecer. Entrega o cesto e diz: Senhor, a minha oração foi até aqui, daqui para frente é o Senhor que vai fazer, e deixa que Ele faz. Amém? E às vezes nós estamos tão agitados, querendo ter o controle de todas as coisas, não damos conta de que largar esse cesto é a ordenança de Deus. A ação que Deus quer de sua vida é esta, meu amado. Largar seus planos, os seus sonhos nas mãos do Senhor. Ele é muito maior do que os nossos problemas. Sabe aquelas pessoas que não conseguem dormir, fica de um lado para outro na cama, rola de um lado, rola do outro. Diz: eu não quero mais pensar nisso. Aí daqui a pouco se distrai um pouquinho, está lá o pensamento, a noite vai passando, as horas vão caminhando, no outro dia você tem que trabalhar, tentando achar uma saída, agarrado ao cesto do problema, ou da bênção, ou do sonho, e tentando dizer: não, mas eu vou dar um jeito. Salmo 4 diz: em paz me deitarei e dormirei, porque o Senhor está comigo. A noite foi feita para você dormir e descansar. Descansa no Senhor. Tem um ditado velho que diz assim: dou 5 mais cabelo já comi. Esse é fichinho. É verdade. Situação piores talvez você passou, e Deus foi contigo. Por que Ele não vai ser contigo nesta hora? Tem gente que às vezes fica naquela expectativa: não, pastor, eu acho que eu não vou nem orar mais, eu não vou buscar mais, não vou fazer campanha nenhuma, eu não vou fazer mais nada, eu vou deixar, sabe? Na verdade, você não está deixando a mão de Deus, você está chutando o pau da barraca. Você está largando tudo, você está pronto para o que der e vier, e sabendo que o pior vai acontecer, mas já está preparado espiritualmente e emocionalmente. Não é isso que Deus quer. Largar o cesto não é chutar o pau da barraca, é confiar em Deus. É dizer: eu coloco nas tuas mãos, Senhor, porque nas minhas até agora o que eu pude fazer eu fiz, daqui para frente é o Senhor, e eu sei que eu terei a melhor resposta. Se aquela mãe, amado, não pensasse assim, ou se ela pensasse talvez nela mesma, com certeza ela teria ficado com aquele filho até que os soldados egípcios tomassem na mão e matassem aquela criança. Amém? Mas ela pensou na vida daquele bebê que tanto amava. Repita: não podemos pensar em nós mesmos, não podemos pensar em nós mesmos, mas sim nos propósitos de Deus, para os nossos ministérios, trabalhos, relacionamento, e tudo quanto mais precisa ser controlado por Ele. Amém? Aquilo que é para você fazer, Deus não põe a mão. Mas aquilo que é para Ele fazer, largue e deixa Ele fazer. Amém? Já tive pessoas que eu aconselhei que tinham muitos ciúmes do marido, ou do marido da esposa, ou muito zelo com os filhos, e ficava preocupado, e orava, e chorava, e sempre estava vendo, sabe, coisa onde não era para ver, e ficava atrelado a isso, e não andava, não prosperava, vivia sempre mal-humorado. E uma vez eu perguntei para essa pessoa: o que acontece? Eu não tenho paz, eu também não tenho certeza se
se está fazendo errado, se não está. Eu disse: minha irmã, entrega. Deus é que cuida de você. Casamento na tua vida tem que ser bênção, não pode ser fardo, não pode ser maldição. Se você ficar pensando a noite inteira: meu marido chegou atrasado, será que ele tem outra? Você vai ficar velho e acabado, e ele vai arrumar outra. Entrega ao Senhor. Não sei o que aconteceu com eles, mas estão juntos até hoje. E ela está bem. Sabe, amado, não é os nossos olhos que vai ver um fruto crescer. Tem um ditado que diz assim: quem engorda o boi é o olho do dono. Você já ouviu isso? Qual o sentido desse ditado? É que o dono, ele não pode largar na mão de terceiros. Ele tem que deixar com que as pessoas trabalhem, mas ele está de olho para não ser roubado. Só que as pessoas fazem isso ao pé da letra. Você não é dono do teu filho, você não é dono do teu marido, você não é dono da tua esposa. Amém? Você precisa confiar, porque a confiança é a base de tudo. O dia que você perder, pode ser esposa, marido, filho, emprego, amigo, vizinho, parente, acabou. Deus te deu uma vida para você gozar desta vida e ter o melhor da terra. Não passar os seus dias angustiado, triste, não sabendo o que está acontecendo ou que supostamente possa acontecer. Muitas vezes nós temos confiado mais em nossa estratégia para segurar o choro do bebê do que os planos de Deus. Mas com os filhos de Deus, amado, como filho de Deus, nós precisamos confiar na promessa. Jó disse: bem sei que nenhum dos seus planos é frustrado. Amém? Amém. Existem duas maneiras de largar o cesto. Primeiro, com desesperança e desistência. E segundo, com a certeza de que lá embaixo, no final do rio, os nossos planos terão destino certo, preparado pelo Senhor. Pastor, como que eu vou saber se vai dar certo? O princípio de todas as coisas é deixar o cesto, o rio, levar. Você não tem outra opção. Porque no rio, os guardas não iriam procurar nenhum cesto para saber se tinha alguma criança dentro. Eles não tinham essa visão. Mas o Senhor tinha colocado no coração daquela mãe. Agora imagine você, uma mãe, colocando uma criança de 3 meses no rio, dentro de um cesto. Por mais que ela colocou betume, por mais que ela vedou todos os buracos, ela ficou preocupada, dizendo: meu Deus, e se acontecer? Eu bem sei o que é isso, amado. Mudando um pouquinho, só para vocês terem uma ideia. Eu comprei um aparelhinho, não é aparelho, uma bolsinha. Não sei se você já viu. Você põe o celular dentro e ele fica lacrado. Você vai tirar foto dentro da água, alguma coisa assim, ele não molha, né? Não estraga o celular. Coloquei meu telefone dentro daquele negócio, lacrei. Antes disso fiz um teste. Peguei só a capinha da minha casa, coloquei, molhei dentro do balde, mexia. Saiu sequinho. Mas é aquela coisa, sabe? Você fica dizendo: mas será que isso dá certo? Apenas uma sacolinha com lacre de um plástico duro. E detalhe, eu teria que comprar na loja da Apple. Eu não quis porque era R$300. Eu falei: vou comprar no camelô mesmo, vou pagar vintão. A da Apple é de acrílico, negócio caro. Eu não quero nada caro, eu quero um negócio simples. Vocês estão achando que entrou água, né? Entrou não. Tiramos foto e tal, mas de repente, às vezes quando eu estava com ele dentro da água, tinha hora que eu me assustava, lembrava e falava: meu Deus, será que você não vai entrar água? E ficava de vez em quando olhando. Se tivesse que entrar água, entrava na primeira vez e no primeiro dia. Não é verdade? Nós temos que entregar o cesto. Aquela mãe não tinha desculpa. Ou a criança morreria no rio, ou morreria
guardas, porque eles matavam, cortavam a cabeça na frente da mãe. Ela só tinha a terceira opção, que era confiar em Deus. Eu sempre digo para as pessoas o seguinte: escuta, vai lá. Ah, pastor, filho, se você está preparado para o não, o sim que vier é lucro. Não é verdade? E às vezes nós ficamos, mas será, e queremos guardar, queremos poupar aquilo que o Senhor te diz, entrega. Após alguns dias você vai ter a resposta disso. Amém? Letra E. Quando tudo parece estar parado, é quando Deus está agindo. Êxodo 2,5 diz assim: a filha de Faraó desceu para banhar-se no rio, e as suas criadas passeavam à beira do rio. Vendo ela a arca no meio dos juncos, mandou a sua criada buscar. Preste atenção. Enquanto você está entregando tudo diante de Deus, o Senhor está levantando alguém, como nesse dia levantou a filha de Faraó para se banhar no rio. Será que é coincidência, por acaso? Ela foi se banhar no rio justamente na hora que aquela arca estava passando com a criança. Ela não tinha filhos. Ela não podia ter filhos. E quando ela vê aquela criança, aquela arca, ela manda uma das suas criadas e vê o que tem dentro daquele baú que estava boiando. E aí, meu irmão, quando abre o baú, uma linda criança sorrindo e brincando, e ela se apaixona por essa criança. Letra F. Quando você confia, Deus age. Êxodo 2,6. E abrindo-a, vendo a criança, e eis que o menino chorava, e ela teve compaixão dele e disse: este é um dos filhos dos hebreus. A própria filha de Faraó foi usada por Deus. Pegou aquela criança e simpatizou com aquela criança. O Senhor usou, sabe, com compaixão. O Senhor usa o ímpio para abençoar o justo. E você é justificado pelo sangue de Jesus Cristo. Mesmo que às vezes, desculpa a expressão, nós pisamos na bola, Deus não é Deus de vingança. Deus não é um Deus vingativo, mas Ele é um Deus de amor. E aquilo que Deus projetou lá no passado para fazer na tua vida, ainda que você caiu, você errou, você pecou, você chutou o pau da barraca, a hora que for para cumprir na tua vida, Ele vai cumprir com todos os detalhes, e Ele não vai tirar nada, porque Deus não é Deus de vingança. Amém, amado? Nós é que ficamos dizendo: não, mas eu errei aqui, eu pequei ali, eu me desviei tal tempo. A hora que essa bênção vier, em vez de ela vir 100%, Deus vai descontar as pisadas de bola que eu dei, vai vir só com 45%. Mentira. 100% é o que você imagina, mas Deus vai além do que Ele te prometeu. Sabe por quê, meu irmão? Porque os teus sonhos estão nas mãos do Senhor. Hoje o projeto de Deus para ti é que você realmente largue esse cesto e deixa o Senhor fazer a obra. Letra G. Tudo corresponde para o seu bem. Êxodo 2,7 diz: então a irmã do menino perguntou à filha de Faraó: queres que eu vá? Queres que eu te vá chamar uma ama dentre as hebreias, para que crie este menino para ti? Preste atenção. Ao lançar o cesto, as mãos de Deus estavam com aquela criança. As mãos de Deus estavam ali. A providência de Deus estava naquele momento. Ela não tinha leite. E era de costume na época, as mulheres hebreias, mesmo as egípcias, quando davam à luz, elas não queriam amamentar as crianças. Então elas pagavam para uma hebreia amamentar. Quando aquela criança foi achada pela filha de Faraó, a criança, a menina, que viu toda a situação da mãe, que viu a mãe deixando o filho no rio, e as águas foram levando, foi a mesma menina que Deus levou lá no momento em que a filha de Faraó, junto com as outras, estava se banhando, e achou então a criança. Rapidamente aquela menina disse assim: escuta, minha senhora, quer que eu vou chamar alguma hebreia, alguma mãe de leite, para criar o teu filho? Ela disse: isso, garota, vai fazer isso. Aí sabe quem que ela foi chamar? A mãe do próprio Moisés. Quando aquela mãe chega, lógico, ela não falou nada, ela estava meio assustada. Ela disse assim: você tem leite? Ela disse: tenho. Eu vou te dar um salário todo mês para você criar o meu filho, e ele terá toda a proteção. Você só vai me entregar quando ele estiver moço. Esse era o costume da época.
E quando Moisés estava moço, a mãe o entrega, e ele então vira o príncipe do Egito, e você conhece toda a história. Sabe, irmão, aquilo que aparentemente é destruição, é derrota, é morte, Deus transforma em milagre, Deus transforma em bênção. Eu não sabia como que ia cuidar dessa criança. Agora você vai ser pago para cuidar dessa criança. É tanto que quando ela pega aquela criança, ela diz, normalmente essa criança é filho de algum hebreu, porque ela sabia da intenção do pai. Mas como ela era filha do faraó, ela poderia adotar um filho de hebreu, e o faraó não fazia nada. Sabe, meu irmão, por mais que o diabo se levante na tua vida, na vida dos teus filhos, nos teus negócios, no teu comércio, na tua casa, colocando barreiras, colocando muralhas, dizendo que você não vai conseguir, Deus está no controle. Fique em paz. Eu por muitas vezes me pego fazendo isso. Sou ser humano, cheio de falha, como qualquer um de todos que estão aqui. E por muitas vezes eu me aconselho, diante da adversidade, eu falo para mim mesmo, fique em paz, Alexandre, Deus está no controle. Verdade. Eu falo isso para mim várias vezes e fico repetindo, fique em paz. Alexandre, calma, para que essa palhaçada? Começo a me repreender e eu sinto que o Espírito Santo me dá a graça. Porque da mesma maneira que eu falo para todos, fique em paz que Deus vai fazer, eu falo para mim. Essa mesma palavra que funciona na vida de outros tem que funcionar na minha vida. A mesma palavra que eu prego no altar que funciona para você, ela tem que funcionar para mim. Amém, meu irmão? E às vezes você sabe tanto ensinar as pessoas. Você é um bom conselheiro, uma boa conselheira, e na hora da adversidade você fica angustiado. Larga o cesto. Para de ficar preocupado aonde foi, o que foi fazer, o que está comendo, aonde dormiu, o que vai acontecer, o que deixa de acontecer. Lá no teu comércio, abriu uma loja, um concorrente do lado, eu já tenho pouco movimento e agora o que eu vou fazer? Larga o cesto, deixa Deus fazer. Ele sabe da tua necessidade e Ele vai suprir. Essa muralha não ficará mais de pé quando você entregar ao Senhor os teus sonhos e os teus projetos. Amém. Aplausos.